O técnico Dorival Júnior após o duelo entre São Paulo e Milionários no Morumbi. Dorival, boa noite. Gabriel Sá, arquibancada tricolor. Você, na sua primeira coletiva, falou que não será um trabalho fácil, né? E após o jogo contra o Fluminense, o Milton, o Rafael, os jogadores falaram muito em dar confiança ao grupo, que você pode ser importante para dar confiança. Em cima disso, né? O Dória teve uma falha contra o Fluminense e hoje você opta por escalar ele entre os 11 iniciais, né? Queria entender um pouco da sua conversa com ele, buscando uma retomada de confiança sobre a sua escolha, que você explicasse o que você entendeu da zaga para o jogo de hoje, que o Dória fosse ali o zagueiro titular ao lado do Alan Franco e o Sabino reserva para o jogo de hoje. Obrigado. Bom, eu acho que você não pode penalizar um atleta por um erro, você não pode jogar toda a responsabilidade daquilo que tem acontecido. Houve sim, aconteceu, mas o jogador ele tem naturalmente que buscar uma recuperação. E você só vai recuperá-lo dando confiança para que ele possa voltar a atuar dentro das suas melhores condições. Eu acho que eu sempre pensei assim em relação a atletas. Futebol é coletivo, você não ganha na individualidade. Isso vai acontecer esporadicamente, mas jogar individual, um erro, é natural que de repente aconteça. A opção foi em razão de tudo que nós vimos até então, ouvimos muita gente ali dentro para que pudéssemos tomar algumas decisões iniciais, só que aos poucos agora a gente vai tentando moldar dentro daquilo que nós queremos, desejamos e necessitaremos. Dorival, boa noite. É muito cedo ainda, né, para fazer uma avaliação ainda sobre esse curto tempo de trabalho, mudanças no time, até porque você tem novos jogadores à disposição com relação à sua segunda passagem. Então, eu queria te perguntar especificamente sobre o Luciano, que marcou o gol hoje. Na sua segunda passagem, ele foi um jogador que atuou bastante com você. Mas, por exemplo, nas finais da Copa do Brasil, o Luciano ficou no banco de reservas por uma questão de estratégia de jogo que deu certo. Mas 2 anos se passaram de lá para cá. Eu queria saber sua visão sobre o Luciano atualmente, de posicionamento em campo e também de status. De lá para cá, você entende que o status do Luciano mudou também dentro do São Paulo com relação à importância dele? Um jogador não se mantém na titularidade de uma equipe com tantos anos por um acaso. Luciano é um jogador que tem muitas qualidades, foi um jogador muito importante, independente dele não ter participado se não me falha a memória, da última e da penúltima partida, diretamente, iniciando, porém entrou dentro do jogo. É um jogador que eu gosto muito, é um jogador decisivo, um jogador muito importante para a gente e mudou, sim, o seu status. É um jogador vencedor, é um cara que teve aí títulos importantes com a camisa do São Paulo e com certeza voltará a ser muito importante em mais uma jornada, eu não tenho dúvidas disso. É um jogador que eu tenho muita confiança e acredito bastante. Dorival, boa noite. Você talvez não tenha feito nem teve tempo para fazer nenhuma mudança em relação ao time que vinha sendo escalado, um treino só, muito difícil de colocar qualquer identidade. Mas não só para essa partida, mas eu queria saber se até a pausa para a Copa do Mundo, as próximas 3 partidas, se dá para fazer alguma modificação ou se você prefere continuar com o trabalho mais ou menos na linha do que já vinha sendo feito, para ir na pausa para a Copa começar a colocar um pouco de identidade, característica sua, pedida, e nesse meio tempo entender esse elenco do São Paulo, que claro, modificou um pouco em relação à sua última passagem. Eu acho que você vai entendendo o elenco, vai conhecendo com o passar do tempo, você não queima etapas. Eu acho que tudo é questão de treinamentos, buscando correções. É natural que o primeiro quesito seja um resgate de confiança, e isso tem que acontecer. Eu acho que nós não fazíamos uma partida ruim, né? Não tínhamos uma partida onde estávamos sofrendo, porém também não foi uma partida com domínio técnico pleno, absoluto. Eu acho que poderíamos ter tido um outro tipo de comportamento, criamos boas oportunidades, temos muitas coisas a tentar corrigir dentro da minha visão, daquilo que eu perceba e vejo que a equipe precise,
mas também é questão de tempo. Fizemos um trabalho ontem de 20 minutos, 30, e olha lá, preparando a equipe para hoje. Eu acho que é pouquíssimo aí para as necessidades da partida, para o objetivo que nós tínhamos e para aquilo que representava o resultado de hoje. Eu acho que nós tivemos coisas mais positivas do que negativas, porém não suficiente para que tivéssemos tido o resultado. Dorival, boa noite, tudo bem? Lógico que o tempo é muito curto para você fazer qualquer diagnóstico, como a gente já sabe, você acabou de chegar. Mas você teve o retorno do Luciano e também do Alan Franco, mas perdeu mais um jogador que hoje, no caso, foi o Cauli, que ficou de fora. Você acredita que também por alguns resultados que não chegam, a confiança também pode diminuir de alguns jogadores? Nesse momento, nesse princípio de trabalho, você acredita que o maior desafio que você vai ter à frente do comando é na questão física dos jogadores e também na questão anímica do que propriamente tática e tecnicamente? Não, ao contrário, para mim vai ser muito mais a questão tática de algumas correções dentro daquilo que nós necessitamos e observamos, do que propriamente físico. Eu acho que fisicamente a equipe se doou, correu, buscou, teve uma entrega muito grande, em alguns momentos ultrapassando até e se desequilibrando de alguma forma. Eu acho que em muitos momentos a equipe já mostrou um controle um pouco maior, uma possibilidade real de poder infiltrar sem que sofra ao longo da partida. Tivemos naturalmente o erro da jogada do gol adversário e logo em seguida também um novo erro que provocou a penalidade. Mas eu acho assim que, de um modo geral, nós tivemos coisas bem positivas, que se um pouco mais organizadas dentro daquilo que eu imagino, com tempo naturalmente de trabalho, de treinamento, de repetição de jogos, eu acho que nós vamos encontrar tudo aquilo que buscamos. Dorival, boa noite. Você disse que foram 20, 30 minutos, né, na primeira sessão com o time. O que você priorizou para ajustar para essa partida de hoje que você achava que era mais necessário no seu esquema de jogo? Qual setor do campo que você priorizou para organizar para essa estreia? Não, é uma organização natural, apenas imaginando o que pudesse acontecer com a equipe adversária. Tanto é que no primeiro tempo nós tivemos um domínio amplo da partida, tivemos um volume interessante. Eu acho que o posicionamento que foi proposto, né, algumas mudanças de peças ali e de comportamentos, eu acho que foram importantes. O que nós precisamos é tentar aproveitar um pouco mais as oportunidades que estão sendo criadas. Quando isso vier a acontecer, naturalmente, você passa a ter um jogo de uma outra forma. Eu acho que o retorno dessa confiança passa muito por um momento como esse. A gente está precisando de um resultado positivo, e a ansiedade, em muitos instantes, tem tomado a frente, talvez até da racionalidade da organização. E isso pesa muito, porque qualquer erro mínimo que seja acaba estourando dentro do nosso gol. E pelos relatos de todos, é isso que tem acontecido na maioria das partidas. Dorival, tudo bem? Dorival, em uma das mudanças que você fez, né, no jogo passado contra o Fluminense, o Wendel, ele joga, né, você forma uma dupla de laterais com o Enzo e o Wendel. E hoje, em determinado momento, você tira o Ferreirinha e coloca o Wendel. O que você buscou, né, colocando esses dois laterais? Qual foi o seu objetivo, principalmente com o Wendel aberto, né, pelo lado esquerdo, mas caindo bastante para o meio também? Defensivamente foi preencher um pouco mais o meio-campo, e ele ficando responsável pela passagem do lateral, que vinha acontecendo com muita frequência. Ofensivamente, seria um jogador a mais para trabalhar no entre-linhas, vindo um pouquinho por dentro, abrindo o corredor, para que o Enzo pudesse continuar explorando aquele setor. Logo depois da entrada dele, nós acabamos sofrendo o gol, então tivemos que mudar todo o contexto, bem na hora que faríamos uma alteração para tentarmos finalizar a partida com dois jogadores um pouco mais descansados. Infelizmente sofremos e fizemos uma alteração, se não me falha a memória, a última com 3 elementos. Então,
era um objetivo de continuarmos pressionando e atacando no momento em que havíamos sofrido o gol de empate, que teria que ser o comportamento usado naquele instante. Dorival aqui, boa noite. Felipe Oliveira, Nova Brasil FM. Uma dúvida sobre posicionamento, sobre um jogador que entrou no time na segunda etapa. No trabalho passado, o Roger comentava bastante do posicionamento do Tapia ser um segundo atacante. Hoje você tira o Calleri e coloca ele como a 9 de referência do São Paulo. Como você enxerga esse jogador para sair do banco de reservas? Você acha que é um reserva pro Calleri ou um reserva, quem sabe, pro Luciano, atuando como segundo atacante ou jogador de beirada? Como que nesse pequeno tempo que você já teve, você avalia esse jogador? Não, é muito cedo, mas eu vejo ele também como um segundo homem, podendo ser um homem mais enfiado, sem problema algum. Ele tem características interessantes, ele chega muito bem. O Calleri esgotou naquele instante, nós tivemos que fazer uma alteração, buscando um fato novo dentro da partida, apenas isso, mas o Calleri se dedicou muito dentro do jogo. Eu acho que era isso que nós queríamos de todos os jogadores. Nesse sentido, nós não podemos criticar ninguém, ao contrário. Eu acho que enaltecer a postura que a equipe teve, ainda que faltasse organização em muitos momentos, lucidez em outros, nós ainda assim tivemos uma força muito grande de podermos buscar com intensidade, tivemos um volume razoável dentro da partida. Infelizmente, não tivemos a sorte do segundo gol, que nos daria uma tranquilidade maior. Dorival, nesse momento, você observa que os erros acontecem mais por falta de confiança, pelo momento que o São Paulo está passando, ou por falta de concentração? Como é que você avalia que esses erros acontecem nesse momento? E eu queria saber também se o treinador, até pela sua experiência, que é fantástica aqui no São Paulo, tem que ter cuidado ao lidar com os erros de determinados jogadores que acabam cometendo esses erros num momento delicado como esse. Eu fui jogador por 20 anos e eu tenho consciência e noção do que representa um erro dentro de uma partida. E aquilo fica por muito tempo na nossa cabeça. É uma pena isso, mas acontece. Qualquer um de nós que tenhamos tido um desequilíbrio dentro de um jogo, é natural que você demore, às vezes, um tempo para poder assimilar tudo isso e dar uma volta nessa situação. O que eu vejo é que é um momento em que um pequeno erro acaba provocando uma situação desconfortável no seu gol. Se vocês se lembrarem assim, nós não fomos tão pressionados em momento nenhum da partida que pudesse nos gerar um desconforto tão grande. Ao contrário, no primeiro momento que tivemos um erro, acabou estourando lá atrás. Então, eu acho que é esse ponto de equilíbrio que nós temos que tentar encontrar novamente e só buscaremos isso com muito trabalho, com muito empenho, muita entrega, porque qualidades a equipe tem e já demonstrou isso em outros momentos. Dorival, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo e Tirone. A gente sabe, né, que o São Paulo vive uma fase de restrições orçamentárias, acho que o Rui deve ter te colocado a par disso, mas ao que consta, o São Paulo está buscando um zagueiro, ou vai buscar um zagueiro no mercado, até para suprir essas ausências, enfim, até mesmo o afastamento do Arboleda. Sobre isso, queria te fazer uma pergunta objetiva. Queria saber se na sua chegada você chegou a consultar ou pedir a reintegração do Arboleda, e se isso aconteceu de fato, por que não foi atendido? Não aconteceu, não pedi. Aí é uma situação que a diretoria de São Paulo teve total autonomia para uma decisão. Foi tomada, e eu respeito qualquer decisão tomada, independente de entender que é um grande jogador, que foi muito importante num outro momento, mas que acabou cometendo um deslize muito grande e, naturalmente, a disciplina tem que estar sempre à frente de toda e qualquer situação dentro de um clube de futebol. Dorival, boa noite. Luiz Guilherme, da Vável Brasil. Você, de certa forma, já não é estranho a viver momentos como esse
em que o São Paulo tem vivido atualmente, né? Na sua primeira passagem, você chega em um momento que a equipe passava por um momento complicado, na segunda passagem também, e agora, novamente, você chega num momento em que o São Paulo, você já falou aqui hoje, inclusive, sobre essa questão da confiança, né? Que é preciso recuperar. E eu queria perguntar para você quais as semelhanças que você vê do momento em que você chegou aqui ao São Paulo, em 2023, e do momento atual, da sua equipe atual, né? Comparando tanto a chegada em 2023 quanto o momento atual da equipe que você tem hoje. Olha, se eu for Obrigado. pontuar para você, eu vou voltar lá atrás e vou te falar de 10, 12 clubes que eu peguei nessa condição. E todos eles grandes clubes de futebol brasileiro, inclusive um deles na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, no momento que nós chegamos, e de repente, em questão de pouco tempo, nós estávamos na 2ª colocação. Então, assim, eu acho que essa vivência a gente tem. Eu entendo que no futebol você não queime etapas para que você possa chegar e atingir determinado objetivo. Nunca foi assim. Sempre passamos por alguns obstáculos que nos fizeram amadurecer com alguns exemplos dados. Acredito eu que no jogo de hoje nós poderíamos ter tido uma sorte melhor por aquilo que nós fizemos, ainda que nos faltasse muito em termos de uma organização, em termos de um equilíbrio um pouco maior, em termos de um trabalho um pouco mais coletivo, nos faltasse isso. Mesmo assim, eu entendo que poderíamos ter tido um outro resultado. Não aconteceu porque aquilo que eu falei anteriormente, nós estamos vivendo um momento em que todo pequeno erro acaba estourando dentro do nosso gol. E é isso que nós temos que tentar evitar. Nós temos que trabalhar para que isso não volte a acontecer e que nós possamos ser um pouco mais decisivos e determinados em busca de resultados que farão com que esse momento possa ser ultrapassado por essa equipe. E quando isso acontecer, não tenho dúvidas que nós poderemos alcançar aí alcançando um equilíbrio, alcançar resultados muito mais importantes do que aquilo que vinha desse momento que a gente vinha passando ou que estamos atravessando, se Deus quiser. Dorival, aqui Alexander Vieira, canal Bela VIP, Brasil. Eu queria te perguntar, na sua primeira passagem, ficou muito conhecido, ficou muito no imaginário do torcedor, a dupla de volantes, Pablo Maia e Alisson. E agora você começa a sua trajetória com Danielzinho Bobadilla, que já era a dupla anterior com o Roger. Você pretende dar continuidade a essa dupla? O que essa dupla pode te oferecer de diferente daquela de 2023? Ou se você pretende ainda ter algumas alterações, você colocou o Luan no segundo tempo, ainda tem o Marcos Antônio para voltar. Como é que você pensa esse meio-campo, já que, na minha visão, os seus trabalhos, o seu maior forte é o meio-campo? Bom, eu acho que os jogadores que vão se escalando ao longo dos treinamentos, eu acho que por merecimentos, por aquilo que nós estamos vendo, observando, naturalmente que estamos, né, desses 4 com 2 jogadores fora, desses 4 citados por você com 2 deles fora ainda, não iniciaram os trabalhos conosco, até porque fizemos apenas um trabalho. Então, assim, é muito cedo ainda. Eu acho que as definições vão acontecendo a partir do instante que nós fomos observando, corrigindo, melhorando e que cada um vai apresentando as suas melhores condições e tudo aquilo que possa nos entregar para determinado momento, para determinada partida. Vai dependendo naturalmente de tudo isso para que você possa definir ou se definir por um meio-campo ideal. Encerramos então com o técnico Dorival Júnior. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.